E aí pessoal, tudo bom? Agora a gente vai continuar falando de listas, só que mais especificamente matrizes. Uma lista em Python pode conter elementos de quaisquer tipos. Você pode ter uma lista de inteiros, uma lista de strings, uma lista de valores booleanos. Você pode ter até uma lista de listas. Eu tô passada, chocada. Portanto, a gente pode utilizar listas de listas para implementar matrizes em Python. Matrizes são estruturas bidimensionais muito utilizadas na área de finanças e também na área de matemática. Geralmente a gente utiliza matrizes para resolução de sistemas de equações e para transformações lineares. A disciplina de álgebra linear, por exemplo, alguns de vocês podem estar fazendo, outros ainda vão vir a fazer, é baseada praticamente no uso de matrizes e vetores. A gente pode imaginar uma matriz, por exemplo, como uma tabela. Imagina que a gente tem essa tabelinha aqui do lado que vai representar a venda de sanduíches numa lanchonete no primeiro trimestre desse ano. Cada linha da matriz corresponde a um lanche diferente, e aí cada coluna vai representar a quantidade de cada item que foi vendido em cada mês desse trimestre. Os dados dessa tabela poderiam ser representados na forma de uma matriz. A matriz M vai ter 2 linhas e 3 colunas e a gente vai armazenar simplesmente a quantidade de itens que foi vendido, que é o que interessa para a gente. Em Python, portanto, a gente poderia armazenar essa matriz através de uma lista que vai ter apenas 2 elementos. E cada elemento vai ser o quê? Vai ser uma lista contendo 3 valores. O valor da venda do hambúrguer em janeiro, o valor da venda do hambúrguer em fevereiro, o valor da venda do hambúrguer em março. A gente pode ter, por exemplo, uma variável lanches, que vai ser uma lista de listas. O primeiro elemento da lista é uma lista que contém a venda de hambúrgueres em janeiro, fevereiro e março, respectivamente. O segundo elemento da lista também é uma lista com 3 elementos contendo as vendas de cheeseburger. Então, se eu quiser saber a quantidade de hambúrgueres que foi vendida em fevereiro, como é que eu vou acessar esse cara? Dentre as 2 sublistas que a gente está armazenando na nossa variável, a primeira corresponde aos hambúrgueres e a segunda corresponde ao cheeseburger. Se eu quero saber a quantidade de hambúrgueres que foi vendida em fevereiro, os valores do hambúrguer estão na primeira sublista. Então eu vou acessar lanches índice 0. O que é lanches índice 0? É a primeira sublista dessa minha matriz. Se eu tivesse uma lista L de inteiros, cada L índice I é um inteiro. Se eu tenho uma lista de strings, cada L índice I é uma string. Aqui, como eu tenho uma lista de listas, cada lanches índice I é uma lista, que no nosso caso contém o quê? Inteiros. Então L índice 0 são as vendas de hambúrguer em janeiro, fevereiro e março. L índice 0 índice 1 vai conter o quê? Vai conter a venda de hambúrgueres em fevereiro. Lembrando sempre que os índices de uma lista começam de 0 e não de 1. Então se eu quero a segunda linha, eu pego a lista na posição 1. Se eu quero o terceiro elemento da segunda linha, eu vou pegar a lista índice 1, segunda linha, índice 2, terceiro elemento da segunda linha. A gente pode criar uma matriz através de um loop, e cada iteração do loop vai ser responsável por preencher os elementos de uma linha dessa matriz. Então vamos supor que eu quero criar uma matriz de tamanho 5 por 7, por exemplo. 5 linhas e 7 colunas. M recebe uma lista vazia, e aí eu vou repetir 5 vezes o quê? Para cada uma das iterações desse meu loop, eu vou criar uma variável chamada linha, que vai ser uma lista vazia. E aí, para cada uma dessas linhas, o que eu vou fazer? Vou repetir 7 vezes a instrução linha.append 0. Eu incluí o número 0 7 vezes nessa minha linha, que era uma lista vazia. Então, no final desse loop interno, linha é igual a uma lista contendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 vezes. Terminei de criar essa linha, o que eu faço com essa linha? Adiciono ela no final da minha lista que contém a matriz que eu quero armazenar. m.append, entre parênteses, linha. Meu Deus! No final é como se eu tivesse criado uma lista M, que vai ter na primeira posição uma lista com 7 zeros, na segunda posição outra lista com 7 zeros, e eu vou ter isso 5 vezes, representando essa matriz 5 por 7. Só que a gente aprendeu multiplicação de listas, vocês lembram?
Para que servia a multiplicação de listas? Para a gente repetir uma certa lista várias vezes. Se eu tivesse, por exemplo, uma lista L igual a 1, 2 e 3 e fizesse 3 vezes L, eu teria uma lista com 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lembram disso? Então, se eu quero criar uma matriz 5 por 7, eu posso fazer M recebe vazio. E aí, eu vou repetir 5 vezes o quê? M.append 7 vezes a lista com 0. O que é 7 vezes a lista com 0? É a lista com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 vezes. Então, cada vez que eu entrar nesse loop, eu crio uma lista que vai ter 7 zeros, insiro essa lista na minha matriz M. E aí eu não vou querer ficar repetindo esse código toda vez que eu for criar uma matriz no meu código. Então, para isso, eu vou criar uma função cria matriz que recebe duas variáveis, m e n. M é o número de linhas da matriz, n é o número de colunas. O que a função cria matriz faz? Ela vai inicializar uma variável m que começa com vazia e vai repetir m vezes o quê? Para cada uma das m vezes, eu vou criar uma linha que vai conter n vezes o número 0, adiciono essa linha na lista M, e no final M vai ser uma matriz de M linhas e N colunas. No final da função, returne M, que é a lista que a gente criou contendo uma matriz. Eu posso aproveitar também e fazer uma função para imprimir uma lista. A função recebe simplesmente a variável M, que vai ser uma matriz, e aí, para cada linha em M, o que é cada linha? Cada linha é uma lista de elementos. Então, para cada linha, eu vou ter vários elementos para imprimir. Para cada elemento em uma determinada linha, eu imprimo o elemento, vírgula, end igual a, e dou um espacinho, para que todos os elementos de uma linha sejam impressos um do lado do outro. Quando eu termino de imprimir todos os elementos de uma linha, aí sim eu faço um print vazio para ele passar para a linha de baixo. Se eu pegasse aquela matriz da lanchonete, por exemplo, e mandasse imprimir através dessa função que a gente fez, o resultado ia sair assim. E agora eu vou fazer uma terceira função que soma duas matrizes. Eu só consigo somar duas matrizes em álgebra linear se elas tiverem o mesmo número de linhas e de colunas. E aí o resultado eu quero que seja armazenado em uma nova matriz que eu vou chamar de C. Então a função soma matrizes vai receber duas matrizes, A e B. Bom, eu estou considerando que elas têm o mesmo tamanho, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, o número de linhas é len de A ou len de B, porque elas têm o mesmo tamanho, que é a quantidade de linhas que eu tenho nessa matriz. Para eu saber o número de colunas da matriz, eu pego uma das linhas quaisquer, por exemplo, A índice 0. O que é A índice 0? É a primeira linha da matriz A. Len de A índice 0 é o que? É a quantidade de elementos que eu tenho nessa linha, que vai ser a mesma quantidade de elementos da segunda linha, da terceira linha e de todas as linhas da matriz B. Então, o número de linhas é len de A e o número de colunas pode ser obtido através de len de A índice 0. E aí eu crio agora uma nova matriz que eu vou chamar de C, que vai ter n linhas e n colunas, toda zerada por enquanto, usando aquela função cria matriz que a gente fez anteriormente. E aí eu vou criar dois loops aninhados, não é alinhados está na mesma linha. Aninhados, um está dentro do outro. Então eu tenho dois loops aninhados, um eu tenho I e um eu tenho J. I vai de 0 até o número de linhas menos 1. J vai de 0 até o número de colunas menos 1. Para cada I e J, eu vou pegar C na posição IJ e vou gravar A na posição IJ mais B na posição IJ. Então, para cada IJ, eu pego o elemento da posição IJ de A, somo com o elemento da posição IJ de B, e esse resultado, a soma desses dois números, eu salvo nessa mesma posição IJ da matriz C. Final da função, returne C. O conceito de matrizes na matemática vocês vão aprender com mais profundidade em álgebra linear. Por enquanto, imagina que a gente tem uma tabela de valores. Todo mundo já fez uma tabela de valores alguma vez na vida. Tô vendo pela primeira vez.